Eu nunca falei do Monark. Nunca falei do Monark. Em todo esse canal. Pode tentar achar aí algum vídeo que eu tenha falado dele. Nunca falei. Mesmo com todos os ataques que ele fez contra mim, todos os absurdos que ele falou sobre mim, mentiras, muitas mentiras. Nunca respondi, nunca rebati, nada. E não vou massacrar o moleque não, tá? Se é isso que você tá esperando, porra, acho que já teve o suficiente. Eu já falei no Twitter também o que precisava falar, mas acho que tem coisa pra ser dita. Mano, o rapaz, o Monark, eu conheço sei lá, acho que eu conheci o Monark pessoalmente em 2011, se eu não me engano. Então olha aí quantos anos já são que eu conheço o Monark. E eu nunca falei dele aqui. Mesmo depois dele ter feito vários ataques contra mim, sabe? Ter inventado um monte de mentiras. Parecia muito mais a fim de gerar corte pro podcast do que realmente falar coisas sensatas a meu respeito e tal. Sem contar a necessidade constante de ficar falando a meu respeito com todo entrevistado, né? Aquilo era uma coisa que sempre me irritava, porque eu não via necessidade mesmo. Não via necessidade. Tipo, caraca, mano, tira meu nome da boca. Mas nunca rebati, nunca... E isso não é uma revanche, entendeu? Não é uma vingança. Porque eu não vivo dessa forma. Eu não guardo esse rancor, eu não guardo nada disso. O que eu queria falar a respeito desse assunto é que a polêmica toda, ela se deu por uma parada que realmente precisa ser combatida, que a gente precisa combater, que a gente precisa falar, só que tá tomando uma proporção bizarra. Bizarra. Eu explico, tá? Eu explico. Já tem algum tempo que o Monark se encantou, e não só ele, outras pessoas também se encantaram, com essa visão que pra mim é uma visão burra. E isso eu não tô dizendo que a pessoa é burra, não tô dizendo que ele é burro, eu não tô dizendo que outras pessoas são burras, porque é uma pessoa que eu considero extremamente inteligente e que eu sou amigo, me considero amigo dessa pessoa pelo menos, que é o Glenn Greenwald, que é um dos maiores jornalistas do mundo, defende essa visão. Eu acho que é uma visão burra. E eu já falei com ele isso. É um dos maiores filósofos do mundo, defende essa visão, que é o Noam Chomsky, defende essa visão, e eu considero uma visão burra. Mas eu tô dizendo que o Chomsky é burro? Lógico que não. Pô, o cara é um gênio maravilhoso, espetacular. Os livros do Chomsky são espetaculares. Eu sou um bosta. Eu sou um merda perto de qualquer um dos dois que eu falei aqui, tanto do Chomsky quanto do Glenn. Só que eles defendem essa visão. O que é essa visão? Que dentro da liberdade de expressão, tudo tem que ser permitido. A menos que seja, obviamente, calúnia contra outro ser humano e tal. Mas dentro da liberdade de expressão, tudo tem que ser permitido e não sofrer nenhuma consequência. Pra mim, isso é uma visão burra, porque eu acho que ela parte do princípio de que o ser humano é bom. Ela parte do princípio de que o ser humano vai se autorregulamentar, que a gente vai conseguir, todo mundo podendo falar qualquer bosta, a gente vai conseguir colocar panos quentes e controlar a situação. Então, eles defendem, por exemplo, realmente que qualquer partido possa ser criado. E nisso inclui-se partidos nazistas. E aí foi a grande cagada. Só qual é a diferença do Monark falar pro Glenn Greenwald falar ou pro Chomsky falar e tal? É porque o Monark é um menino, que não é menino, tem 31 anos, mas dentro do debate científico, tanto eu quanto ele somos jovens. Então, assim, debate científico não, debate é porque é uma ciência, mas é ciência social. Ele é um moleque que não estuda a porra do assunto e sai falando, ainda enche a cara e sai falando um monte de merda. Aí, ao invés dele falar sobre as bases que constroem o que ele pensa sobre liberalismo, ele mete eu acho que tinha que ter partido legalizado nazista. Assim, é uma frase tão burra de ser dita, tão burra, mas tão burra, que você se surpreende, você entra em choque quando assiste. Você fala, não é possível, mano, não é possível. Isso já existe nos Estados Unidos, lá pode ter partido nazista. Por incrível que pareça. Isso não significa que em outros lugares tenha que poder. Na Alemanha não pode. Então por que aqui tem que poder? O que ele falou foi incrivelmente burro. A consequência pro que ele falou foi certíssima. É isso. Você fala uma merda desse tamanho, obviamente você vai ofender muita gente. E você vai ter que lidar com as consequências do tamanho da merda que você falou. Então, lidou com as consequências. Perdeu o emprego lá, o Igor vai comprar a parte dele, parece, né? Do Flow, ele vai sair de vez. Só que aí, o que eu comecei a ver foi a galera usar isso pra clickbait. Começou a virar um bagulho, outra coisa. Começou a virar outra parada. Então, a imprensa internacional, por exemplo, tá repercutindo que nos Estados Unidos mesmo, tá na capa da Globo isso. Monark nos sites, cara, sites americanos, sites da Europa, como se ele fosse um nazista, velho. Falando que ele convocou, eu vi uma matéria em inglês falando que ele convocou que as pessoas criassem partido nazista. Falou merda. É burro. O Glenn e o Chomsky não são. O Monark tem esse problema. Ele é. E não é nenhum exagero falar isso. Todo mundo sabe disso. Eu tenho minhas burrices também, pô. Sou burro em várias coisas. O Monark é na maioria. Eu sou em muita coisa também. Mereceu as consequências de perder lá o emprego
de sair do flow, mereceu isso tudo, velho. Bem feito porque mereceu. É consequência da merda que fez. Ele não é nazista. Qualquer pessoa sabe disso. Então, assim, isso pode gerar uma consequência muito grave, cara. A galera começar a pedir prisão, começar a pedir umas paradas que não são isso. De novo, falou merda, é muito burro. Mas nego falar assim, ele defende o nazismo em si. Não é isso que nem ele, nem o Glenn, nem o Chomsky, não é isso que eles defendem. É uma visão burra sobre liberdade de expressão, que pra mim é burro demais, muito burro. Pra mim é uma visão incrivelmente asna de achar que deixar todo mundo falar o que bem entender sem nenhuma consequência vai ter uma consequência positiva pra sociedade. Eu acho isso uma burrice sem tamanho. Mas não é dizer que o nazismo tá certo. Isso não foi dito. Ninguém quer ouvir esse tipo de coisa também. Ninguém quer ouvir isso agora. Porque ele virou inimigo do povo. Ele virou inimigo da nação. Então, qualquer coisa que eu fale, não adianta. Ninguém vai querer ouvir. Pra mim, todas as consequências que ele sofreu estão certas até o momento em que ele começa a ser declarado como nazista, principalmente fora do Brasil. Começa a ganhar fama internacional como um nazista aqui no Brasil. Aí, vocês estão perdendo um pouco a noção do que é cadeia, tá? E do que significa isso pra uma pessoa, pra um ser humano, tá? Vocês estão saindo um pouco da casinha. Legal, assim. Legal mesmo. E seria muito bom também que repercutisse tanto quanto o Kim Kataguiri, né? Que no mesmo podcast, falou com todas as letras. Quando perguntado pela Tabata, você acha que a Alemanha errou em criminalizar o nazismo? Ele fala, acho. Então eu não tô entendendo. Por que um é perseguido, né? O monarca vai ser agora, já foi completamente cancelado, tá sendo investigado pela Procuradoria-Geral da União, tá repercussão internacional como nazista, e o Kim Kataguiri tá de boa, parece que nem tava lá. O pessoal falando muito da apologia ao nazismo, que isso seria crime. Gente, eu não sou jurista. Aí vocês estão pedindo pra opinar sobre uma questão que eu não tenho domínio. Não sou eu que tenho que dizer pra vocês o que é crime ou não é. Entendeu? Aí segue o Augusto de Arruda Botelho, o André Perequimanes, lá no Twitter, que com certeza eles vão ter opiniões sobre isso. Deixa eu ver o que o Augusto publicou a respeito. Com certeza ele já deve ter comentado o assunto. Augusto é um dos maiores advogados criminalistas que diz claramente o limite da liberdade de expressão é a lei, e tá certíssimo. Queria muito poder ler a opinião dele sobre o caso do Monark, mas ele não colocou, ele falou só sobre o ex-BBB mesmo. Então eu não sei se tipifica o crime de apologia, o que ele falou. Não sei porque eu não entendo, tá? E nem você entende também. Não tente dizer que você entende. Ou você faz parte lá do direito criminal, ou você não entende, tá? Não tente pagar de eu sei, eu tava. Mas, cara, é isso. O Monark, ele era uma bomba relógio. Dava pra ver que ele era uma bomba relógio. Ele já tinha falado merdas, se não tão grandes quanto, próximas, entendeu? Porque ele já tinha dito que o ser humano tem que ter o direito mesmo a poder ter opiniões racistas e falar opiniões racistas sem sofrer consequências por isso. Essa visão estúpida de que o Estado não tem que se interferir na liberdade de expressão, que ninguém tem que poder te punir por uma opinião, ou te punir por uma fala, ou uma colocação. Ele já tinha falado isso várias vezes. Era uma bomba relógio até o momento em que ele ia falar uma merda que fosse um ponto além da curva. O que mais me impressiona é que, assim, eu não sei se ele não tem amigos do lado pra dar, sabe, esporro real nele, assim, de falar, mano, vai estudar. Porque agora, assim, analisando o pós da parada, o Skylab já tinha ido lá, o Rogério Skylab, né? Ele já tinha falado pra eles, isso aqui é um programa jornalístico. Vocês têm responsabilidade, tem muita gente assistindo. E aí os dois, aí não dá nem pra tirar o Igor da reta, porque aí os dois ficam lá, não, pô, mas eu não quero que seja, eu quero que seja só dois retardados, que é o termo que eles usam, que não deve ser muito utilizado, mas enfim, só quero ser isso mesmo e tal. Mas não interessa se você quer ser uma pessoa idiota que fala merda, não importa se essa é a sua intenção. Se você tem milhões de pessoas te assistindo, você tem responsabilidade, ponto final. Isso não é aberto a debate. Você tem responsabilidade, ponto final. Se tu não trata com responsabilidade a audiência que tu tem, tu não merece, não deveria ter essa audiência. Então essa é a minha opinião a respeito. E repito, essa ideia de que todo mundo tem que ser livre pra falar o que bem entender sem nenhuma consequência é uma ideia burra. Ponto.